Então, em paralelo, eu ajudava ele em algumas coisas no final do dia, enfim. Mas assim, bem de boa ainda, porque era no começo. Então, as coisas ainda estavam... Ele estava entendendo ainda a plataforma, então era bem devagar. Enquanto isso, eu estava atuando na área, né? Então, eu me formei em biomedicina e eu tinha um pensamento que eu tinha que levar isso pro resto da minha vida. Porque eu tinha que marcar com o que eu tinha escolhido. Até porque foi um investimento alto. Fui eu que paguei minha faculdade, então eu fiz 2 pós-graduações. Então, foi muito investimento e eu levava muito isso em consideração. Então, eu ficava pensando, caramba, de fato eu vou largar tudo isso pra arriscar, digamos assim, né? Uhum. Não arriscar 100%, porque foi depois de 1 ano que, né, a empresa já estava mais estabilizada e tudo mais, que eu saí de fato pra ficar 100% no negócio. Mas antes eu não tinha esse pensamento. Quando ele começou, eu pensava só em ajudar ele, mas não estava focada em sair da minha área. Eu estava com o pensamento de que eu ia fazer acontecer dentro do que eu tinha escolhido para minha vida. Entendi. Então, para mim, a transição foi difícil, foi dolorosa, não foi fácil. Eu fui para terapia, e aí eu entendi que as escolhas a gente pode ir mudando no decorrer da vida. E é até engraçado isso, né? Porque eu vejo que eu recebo atualmente muitas dessas perguntas, né? Das pessoas que têm a mesma trava, o mesmo medo. E eu sentia esse mesmo medo de sair de uma área que eu tinha escolhido. Porque a gente sabe que é tempo, né? Dinheiro, investimento. Aí do nada você vai largar tudo para viver do empreendedorismo. E assim, tem aquela visão também de que, poxa, você estuda tanto e aí você vai tá lá pegando produto na 25 de março embalando produto. Uhum. Então, é o status, né? Exatamente. E era essa palavra que tu usou, né? Comigo. Status? É. Porque mas na verdade esse status não existe, né? Exato. Porque, tipo... hoje eu vejo isso. Hoje eu enxergo muito isso, Mas ele existe no meio da sociedade e das nossas famílias, daquela questão que são pessoas também que vieram de uma outra realidade, não existe internet. Concordo 100%. Então, tipo, era sempre aquele negócio, né? O que sua filha faz? Ah, minha filha... Tem uma lojinha, né? Tipo assim, a minha filha é meu biomédica. filho é engenheiro. Minha filha trabalha trabalha 10 Coca-Cola, anos sei com lá. biomedicina num laboratório e tal. Aí ela larga, aí pergunta, e sua filha? Ah, tem uma lojinha. Só que agora, muito provavelmente, minha filha é empresária. Sim. Tipo, né? Muda Deve muito. ser diferente, né? Muda muito. Mas eu acho que eu levei muito isso em consideração. Pra mim foi um peso, assim. Absurdo. Eu super entendo. E aí, depois de 1 ano, né, eu ajudando ele, as coisas começaram a caminhar, começaram a acontecer, e aí chegou o momento que ou eu saía ou ele pegava uma ajuda, uma outra sociedade. Eu falei, bom, eu não vou ficar, né, me dedicando à empresa de outra pessoa, sendo que a minha vai estar aqui crescendo, né, com outros sócios investidores, enfim. E eu simplesmente saí, consegui largar, fiz essa transição, que foi super dolorosa, mas no final deu certo. Só pra deixar claro, a questão financeira já não era um empecilho. Porque sim. a gente conseguia cobrir o salário dela com o dinheiro que já tava sobrando. Uhum. A questão era, você vai continuar onde você tá, não tem problema. Eu vou ter que contratar alguém pra mim, porque eu já não consigo mais lidar com isso sozinho. Já tava 1 ano lidando sozinho dentro de casa. Uhum. Eu falei, só que a gente tem um ponto. Da onde você tá, pra onde você vai? Tem mais algum lugar pra você crescer dentro dessa área? Uhum. Se a resposta é não faz sentido. Você vai ficar mais 10 anos ganhando a mesma coisa. Se você ficar 10 anos na empresa, eu acredito que você vai estar ganhando 10 vezes mais, pelo menos. Então, assim, era analítico, básico. Você analisa e fala, vou tomar uma resposta racional. Sim. Exato. Nossa, isso é muito interessante. Eu acho isso sensacional. Eu gostaria, inclusive, de ser mais analítica. Teria me economizado mais tempo. Com certeza. Mas você lembra, tipo, quanto tempo você demorou pra tomar essa decisão? Porque eu, por exemplo, eu não lembro. Tipo, quando eu comecei a cogitar, tipo, romantizar com essa ideia. E no dia que eu falei, é isso. Eu lembro do dia que eu cheguei no Vitor e falei, vou sair. Agora a gente vai ter que dar um jeito porque eu vou sair. E aí, tipo, só que eu não lembro quando que eu comecei a romantizar com essa ideia, sabe? Você lembra disso? Então, eu não lembro o ponto exato que eu comecei a romantizar. Eu lembro que foi uma briga interna comigo mesma que eu tinha que fazer dar certo na minha área. Então, eu fiz de tudo, assim, quase dentro da minha área. Então, fui pra pesquisa científica. Eu fiz muitas coisas. Eu fiz diagnóstico por imagem, eu dei aula.
Então, eu vivi várias experiências dentro da minha... Rato. Essa não precisa. Um rato. Foi bem isso mesmo. Mas, então, resumidamente, eu fiz de tudo. Eu falei, gente, socorro. Você não tinha mais pra onde ir, é isso? Tipo... Sim, não tinha. Só se eu fosse... São Paulo, né? Só se eu for... Não, mesmo assim. Tipo assim, não ia mudar drasticamente. Exatamente. Só se fosse, por exemplo, pra estética, talvez. Tá. Aí teria outros cenários. Mas eu nunca me vi nesse mundo, né? Então... Quem diria? Exatamente. É um ponto bem... Então, assim... Você fez a pós em estética, né? Comecei. Você não terminou, né? Não terminei. Do segundo mês eu falei, não é pra mim, não consigo. Gente, mas olha que loucura, né? Você falando aqui que na sua trajetória como biomédica, você passou por várias coisas, tipo, em 10 anos. E aí meio que estagnou, vamos dizer assim, né? Deu uma estagnada. De 2022 para 2025, tanto que vocês não cresceram, né? Tipo, a empresa. Não, e o tanto de coisa que aconteceu na vida de vocês. Bizarro. Tipo, e pra mim já era louco, surreal, né? porque eu tava 10 anos na mesma área e, de repente, em um ano, ele tava conseguindo com a empresa, ele, né, nós conseguimos pagar o meu salário com a empresa em um ano. Então, tipo assim, mesmo quem não entende muito, que nem eu, de cálculo, você fala, cara, nem precisa tem ser tão alguma coisa analítico errada. assim, né? Tem alguma coisa errada, não, mas tem alguma coisa diferente aqui, né? Se eu tô há 10 anos fazendo uma coisa, tipo, eu cresci muito na minha área, dentro do que eu fazia, né? E não alcancei esses números e em um ano, né, já tá pagando o que eu ganho. Então, daqui a 2, 3, 4 anos, né, onde que eu consigo chegar? 10 anos. Exatamente. Daqui a 10 anos com a mesma experiência, talvez, em vendas, né? E aí, isso foi amadurecendo a ideia junto com que eu fiz terapia, né? A minha terapia. Super importante. Foi assim, foi muito importante. Eu até indico para as pessoas, quando tiver num caminho assim, uma sinuca de bico, você precisa de um empurrão, a melhor coisa é a terapia, porque é uma visão diferente, né? É diferente de conversar com uma amiga, de conversar com um namorado, do que uma visão totalmente diferente, né? Ela começa a fazer você pensar de outra forma. Eu acho que ela me ajudou muito nesse processo. Legal.